Mensagem aos povos do mundo através da Tricontinental. Ernesto Che Guevara, 1967. Está na hora dos fornos e não se há de ver mais que a luz. José Martí. Cumpriram-se já 21 anos desde o fim da última conflagração mundial e diversas publicações, em infinidade de línguas, celebram o acontecimento simbolizado na derrota do Japão. Há um clima de aparente optimismo em muitos sectores dos díspares campos em que o mundo se divide. 21 anos sem guerra mundial, nestes tempos de confrontações máximas, de choques violentos e mudanças repentinas, semelham uma cifra muito alta. Mas sem analisarmos os resultados práticos dessa paz, porque todos nos manifestamos dispostos a lutar a miséria, a degradação, a exploração cada vez maior de enormes sectores do mundo, cabe perguntar-se se ela é real. Não é a intenção destas notas historiar os diversos conflitos de caráter local que se sucederam desde a rendição do Japão, nem é a nossa tarefa fazer o reconto, numeroso e crescente, de lutas civis ocorridas durante estes anos de pretendida paz. Chegue-nos pôr como exemplos contra o desmedido optimismo as guerras da Coreia e do Vietnã. Na primeira, após anos de luta feroz, a parte norte do país ficou submida na mais terrível devastação que figure nos anais da guerra moderna, acribilhada a bombas, sem fábricas, escolas ou hospitais, sem nenhum tipo de habitação para albergar 10 milhões de habitantes. Nesta guerra intervinheram, sob a fementida bandeira das Nações Unidas, dezenas de países conduzidos militarmente pelos Estados Unidos, com a participação massiva de soldados dessa nacionalidade e o uso, como carne de canhão, da população sul-coreana levada. No outro bando, o exército e o povo da Coreia e os voluntários da República Popular Chinesa contaram com o abastecimento e a assessoria do aparelho militar soviético. Por parte dos americanos fizeram-se toda a classe de provas de armas de destruição, excluindo as termonucleares, mas incluindo as bacteriológicas e químicas, em escala limitada. No Vietnã, sucederam-se ações bélicas, sustentadas pelas forças patrióticas desse país quase ininterrompidamente contra 3 potências imperialistas. O Japão, cujo poderio sofrera uma queda vertical a partir das bombas de Hiroshima e Nagasaki. França, que recupera daquele país vencido as suas colônias indochinesas e ignorava as promessas feitas em momentos difíceis. E os Estados Unidos, nesta última fase da contenda. Houve confrontos limitados em todos os continentes, ainda quando no americano, durante muito tempo, só se produziram conatos de luta de libertação e quartelaços, até que a Revolução Cubana dera a sua clarinada de alerta sobre a importância desta região e atrair as iras imperialistas, obrigando à defesa das suas costas em Praia Girón primeiro e durante a crise de outubro depois. Este último incidente pudo ter provocado uma guerra de incalculáveis proporções, ao produzir-se em torno de Cuba o choque de norte-americanos e soviéticos. Mas, evidentemente, o foco de contradições, neste momento, está radicado nos territórios da península da Indochina e os países próximos. Laos e Vietnã são sacudidos pelas guerras civis, que deixam de ser tais ao tornar presente, com todo o seu poderio, o imperialismo norte-americano, e toda a zona se converte numa perigosa espoleta pronta a detonar. No Vietnã, o confronto adquiriu características de uma agudeza extrema. Também não é a nossa intenção historiar esta guerra. Simplesmente assinalaremos alguns fitos para a lembrança. Em 1954, após a derrota aniquilante de Dien Bien Phu, assinaram-se os Acordos de Genebra, que dividiam o país em 2 zonas e estipulavam a realização de eleições num prazo de 18 meses para determinar quem devia governar o Vietnã e como se reunificaria o país. Os norte-americanos não assinaram o dito documento, começando as manobras para substituir o imperador Bao Dai, títere francês, por um homem adequado às suas intenções. Este resultou ser Ngo Dinh Diem, cujo trágico fim o da naranja espremida polo imperialismo é conhecido de todos. Nos meses posteriores à assinatura do acordo, reinou o optimismo no campo das forças populares. Desmantelaram-se redutos de luta antifrancesa no sul do país e aguardou-se o cumprimento do pactuado. Mas logo compreenderam os patriotas que não haveria eleições a menos que os Estados Unidos se sentissem capazes de impor a sua vontade nas urnas, coisa que não podia ocorrer, ainda empregando todos os métodos de fraude por eles conhecidos. Novamente se iniciaram as lutas no sul do país e foram adquirindo maior intensidade até atingirem o momento atual, em que o exército norte-americano se compõe de quase 500 mil de invasores, enquanto as forças títeres diminuem o seu número e, sobretudo, perderam totalmente a combatividade. Há perto de 2 anos que os norte-americanos começaram o bombardeamento sistemático da República Democrática do Vietnã numa tentativa mais de enfrear a combatividade do Sul e obrigar a uma conferência desde posições de força.
Ao princípio, os bombardeamentos foram mais ou menos isolados e revestiam-se com a máscara de represálias por supostas provocações do norte. Depois aumentaram em intensidade e método até se converterem numa gigantesca batida levada a cabo pelas unidades aéreas dos Estados Unidos, dia a dia, com o intuito de destruir todo vestígio de civilização na zona norte do país. É um episódio da tristemente célebre escalada. As aspirações materiais do mundo Yankee cumpriram-se em boa parte apesar da denodada defesa das unidades antiaéreas vietnamitas, dos mais de 700 aviões derrubados e da ajuda do campo socialista em material de guerra. Há uma penosa realidade. Vietnã, essa nação que representa as aspirações, as esperanças de vitória de todo um mundo preterido, está tragicamente só. Esse povo deve suportar os embates da técnica norte-americana quase impunemente no sul, com algumas possibilidades de defesa no norte, mas sempre só. A solidariedade do mundo progressista para com o povo do Vietnã semelha à amarga ironia que significava para os gladiadores do circo romano o estímulo da plebe. Não se trata de desejar êxitos ao agredido, mas de correr a sua mesma sorte, acompanhá-lo à morte ou à vitória. Quando analisamos a solidariedade vietnamita, assalta-nos a angústia deste momento ilógico da humanidade. O imperialismo norte-americano é culpável da agressão, os seus crimes são imensos e repartidos por todo o orbe. Já o sabemos, senhores, mas também são culpáveis os que no momento da definição vacilaram em fazer de Vietnã parte inviolável do território socialista, correndo, sim, os riscos de uma guerra de alcance mundial, mas também obrigando a uma decisão aos imperialistas norte-americanos. E são culpáveis os que mantêm uma guerra de duestos e cambadelas começada há já tempo polos representantes das duas mais grandes potências do campo socialista. Perguntemo-nos para lograr uma resposta honrada: está ou não isolado o Vietnã, fazendo equilíbrios perigosos entre as duas potências em pugna? E que grandeza a deste povo, que estoicismo e valor o desse povo, e que lição para o mundo entranha essa luta. Até dentro de muito tempo não saberemos se o presidente Johnson pensava a sério iniciar algumas das reformas necessárias a um povo para limar arestas das contradições de classe que assomam com força explosiva e cada vez mais frequentemente. O certo é que as melhorias anunciadas sob o pomposo título de luta pela grande sociedade caíram no esgoto do Vietnã. O mais grande dos poderes imperialistas sente nas suas entranhas o desangramento provocado por um país pobre e atrasado e a sua fabulosa economia resente-se do esforço da guerra. Matar deixa de ser o mais cômodo negócio dos monopólios. Armas de contenção, e não em número suficiente, é todos o que têm estes soldados maravilhosos, além do amor à sua pátria, à sua sociedade e um valor a toda a prova. Mas o imperialismo empantana-se no Vietnã, não acha caminho de saída e procura desesperadamente algum que lhe permita sortear com dignidade este perigoso transe em que se vê. Mas os 4 pontos do norte e os 5 do sul atanasam-no, fazendo ainda mais decidida a confrontação. Todo parece indicar que a paz, essa paz precária que se deu tal nome, só porque não se produziu nenhuma conflagração de caráter mundial, está outra vez em perigo de romper-se ante qualquer passo irreversível e inaceitável, dado polos norte-americanos. E a nós, explorados do mundo, qual é o papel que nos corresponde? Os povos de 3 continentes observam e aprendem a sua lição no Vietnã. Pois com a ameaça da guerra, os imperialistas exercem a sua chantagem sobre a humanidade. Não temer a guerra é a resposta justa. Atacar dura e ininterrompidamente em cada ponto de confronto deve ser a tática geral dos povos. Mas nos lugares em que esta mísera paz que sofremos não foi rota, qual será a nossa tarefa? Libertarmo-nos a qualquer preço. O panorama do mundo mostra uma grande complexidade. A tarefa da libertação aguarda ainda países da velha Europa, suficientemente desenvolvidos para sentir todas as contradições do capitalismo, mas tão fracos que não podem já seguir o rumo do imperialismo ou iniciar essa rota. Lá as contradições alcançarão nos próximos anos caráter explosivo, mas os seus problemas, e por ende a solução dos mesmos, são diferentes aos dos nossos povos dependentes e atrasados economicamente. O campo fundamental da exploração do imperialismo abrange os 3 continentes atrasados, América, Ásia e África. Cada país tem características próprias, mas os continentes, no seu conjunto, também as apresentam. A América constitui um conjunto mais ou menos homogêneo e na quase totalidade do seu território os capitais monopolistas norte-americanos mantêm uma primazia absoluta. Os governos títeres, ou no melhor dos casos, fracos e medrosos, não podem opor-se às ordens do amo Yankee. Os norte-americanos chegaram quase ao máximo da sua dominação política e econômica, pouco mais poderiam avançar já. Qualquer mudança da situação poderia converter-se num recuo na sua primazia. A sua política é manter o conquistado.
A linha de ação reduz-se no momento atual ao uso brutal da força para impedir movimentos de libertação de qualquer tipo que forem. Sob a palavra de ordem "não permitiremos outra Cuba", oculta-se a possibilidade de agressões à esgalha, como a perpetrada contra Santo Domingo ou, anteriormente, o massacre do Panamá, e a clara advertência de que as tropas Yankees estão prontas a intervir em qualquer lugar da América onde a ordem estabelecida for alterada, pondo em perigo os seus interesses. É política que conta com uma impunidade quase absoluta. A OEA é uma máscara cômoda, por desprestigiada que esteja. A ONU é de uma ineficiência próxima do ridículo ou do trágico. Os exércitos de todos os países da América estão prontos a intervir para esmagar os seus povos. Formou-se, de facto, a Internacional do Crime e a Traição. De outra parte, as burguesias autóctones perderam toda a sua capacidade de oposição ao imperialismo, se alguma vez a tiveram, e só são seguidistas do mesmo. Não há mais mudanças a fazer, ou revolução socialista ou caricatura de revolução. A Ásia é um continente de características diferentes. As lutas de libertação contra uma série de poderes coloniais europeus deram por resultado o estabelecimento de governos mais ou menos progressistas, cuja evolução posterior foi, em alguns casos, de aprofundamento dos objetivos primários da libertação nacional e noutros de reversão para posições pró-imperialistas. Do ponto de vista econômico, os Estados Unidos tinham pouco a perder e muito a ganhar na Ásia. As mudanças favorecem-nos, luta-se por deslocar outros poderes neocoloniais, penetrar novas esferas de ação no campo econômico, por vezes diretamente, outras empregando o Japão. Mas existem condições políticas especiais, nomeadamente na península da Indochina, que dão características de especial relevo à Ásia e jogam um papel importante na estratégia militar global do imperialismo norte-americano. Este exerce um cerco à China através da Coreia do Sul, o Japão, Taiwan, o Vietnã do Sul e a Tailândia, quando menos. Essa dupla situação, um interesse estratégico tão importante como o cerco militar à República Popular Chinesa e a ambição dos seus capitais por penetrar esses grandes mercados que ainda não dominam, fão com que a Ásia seja um dos lugares mais explosivos do mundo atual, apesar da aparente estabilidade fora da área vietnamita. Pertencendo geograficamente a este continente, mas com as suas próprias contradições, o Oriente Médio está em plena ebulição, sem que se possa prever até onde chegará essa guerra fria entre Israel, respaldada polos imperialistas, e os países progressistas da zona. É outro dos vulcães ameaçadores do mundo. A África oferece as características de ser um campo quase virgem para a invasão neocolonial. Produziram-se mudanças que, em alguma medida, obrigaram os poderes neocoloniais a ceder às suas antigas prerrogativas de caráter absoluto. Mas quando os processos se levam a cabo ininterrompidamente, ao colonialismo sucede, sem violência, um neocolonialismo de iguais efeitos quanto à dominação econômica de respeito. Os Estados Unidos não tinham colônias nesta região, e agora luta por penetrar nas antigas coutadas dos seus sócios. Pode-se assegurar que a África constitui, nos planos estratégicos do imperialismo norte-americano, a sua reserva no longo prazo. Os seus investimentos atuais só têm importância na União Sul-Africana e começa a sua penetração no Congo, a Nigéria e outros países, onde se inicia uma violenta concorrência, com caráter pacífico até agora, com outros poderes imperialistas. Não tem ainda grandes interesses que defender fora do seu pretendido direito a intervir em cada lugar do globo em que os seus monopólios cheirarem bons lucros ou a existência de grandes reservas de matérias-primas. Todos estes antecedentes tornam lícito o interrogante sobre as possibilidades de libertação dos povos no curto ou médio prazo. Se analisarmos África, veremos que se luta com alguma intensidade nas colônias portuguesas da Guiné, Moçambique e Angola, com particular sucesso na primeira e com sucesso variável nas duas restantes. Que ainda se assiste à luta entre os sucessores de Lumumba e os velhos cúmplices de Tshombe no Congo, luta que no momento atual parece inclinar-se a favor dos últimos, os que pacificaram no seu próprio proveito uma grande parte do país, ainda que a guerra se mantenha latente. Na Rodésia, o problema é diferente. O imperialismo britânico empregou todos os mecanismos a seu alcance para entregar o poder à minoria branca que o detém atualmente. O conflito, do ponto de vista de Inglaterra, é absolutamente antioficial. Só que esta potência, com a sua habitual habilidade diplomática, também chamada hipocrisia em bom romance, apresenta uma fachada de desgostos ante as medidas tomadas pelo governo de Ian Smith. E é apoiada na sua teimosa atitude por alguns países da Commonwealth que a seguem, e atacada por uma boa parte dos países da África Negra, sejam ou não dóceis vassalos econômicos do imperialismo inglês.
Na Rodésia, a situação pode tornar somente explosiva de cristalizarem os esforços dos patriotas negros para alçarem-se em armas e este movimento for apoiado efetivamente pelas nações africanas vizinhas. Mas por enquanto todos os problemas se tratam em organismos tão iníquos como a ONU, a Commonwealth ou a OA. Porém, a evolução política e social de África não faz prever uma situação revolucionária continental. As lutas de libertação contra os portugueses devem terminar vitoriosamente, mas Portugal não significa nada na nómina imperialista. As confrontações de importância revolucionária são as que põem em xeque todo o aparato imperialista, ainda que não por isso deixemos de lutar pela libertação das 3 colônias portuguesas e pelo aprofundamento das suas revoluções. Quando as massas negras de Sul-África ou Rodésia iniciarem a sua autêntica luta revolucionária, iniciará-se uma nova época em África. Ou quando as massas empobrecidas de um país se lançarem a resgatar o seu direito a uma vida digna das mãos das oligarquias governantes. Até o de agora sucedem-se os golpes quartelários, em que um grupo de oficiais substitui outro ou um governante que já não serve os seus interesses de casta e os das potências que os manejam de maneira oculta, mas não há convulsões populares. No Congo deram-se fugazmente estas características impulsionadas pelo recordo de Lumumba, mas foram perdendo força nos últimos meses. Em Ásia, como vimos, a situação é explosiva e não só no Vietnã e Laos, onde se luta os pontos de fricção. Também na Camboja, onde em qualquer momento pode iniciar-se a agressão direta norte-americana, Tailândia e Malásia, e com certeza na Indonésia, onde não podemos pensar que se diga a última palavra apesar do aniquilamento do Partido Comunista desse país a ocupar o poder os reacionários. E de certo, o Oriente Médio. Na América Latina luta-se de armas na mão na Guatemala, na Colômbia, na Venezuela e na Bolívia e despontam já os primeiros brotes no Brasil. Há outros focos de resistência que aparecem e se extinguem. Mas quase todos os países deste continente estão maduros para uma luta de tipo tal, que para resultar triunfante, não pode conformar-se com menos que a instauração de um governo de corte socialista. Neste continente fala-se praticamente uma língua, salvo o caso excepcional do Brasil, com cujo povos de fala hispana podem entender-se, dada a similitude de ambos idiomas. Há uma identidade tão grande entre as classes destes países que conseguem uma identificação de tipo internacional americano, muito mais completa que noutros continentes. Língua, costumes, religião, amo comum, une-nos. O grau e as formas de exploração são similares nos seus efeitos para exploradores e explorados de uma boa parte dos países da nossa América. E a rebelião está amadurecendo aceleradamente nela. Podemos nos perguntar, esta rebelião como frutificará, de que tipo será? Sustivemos desde há tempo que, dadas as suas características similares, a luta na América adquirirá, no seu momento, dimensões continentais. Será palco de muitas grandes batalhas dadas pela humanidade para a sua libertação. No quadro dessa luta de alcance continental, as que atualmente se sustêm em forma ativa são só episódios. Mas já deram os mártires que figurarão na história americana como entregando a sua necessária quota de sangue nesta última etapa da luta pela liberdade plena do homem. Lá figurarão os nomes do comandante Turcios Lima, do cura Camilo Torres, do comandante Fabrício Ojeda, dos comandantes Lobaton e Luiz de la Puente Uceda, figuras principalíssimas nos movimentos revolucionários da Guatemala, Colômbia, Venezuela e o Peru. Mas a mobilização ativa do povo cria os seus novos dirigentes. César Montes e Ion Sosa levantam a bandeira na Guatemala, Fábio Vázquez e Marulanda Fano na Colômbia, Douglas Bravo no ocidente do país e Américo Martino Bachelet dirigem os seus respectivos frentes na Venezuela. Novos surtos de guerra surgirão nestes e outros países americanos, como já ocorreu na Bolívia, e irão crescendo, com todas as vicissitudes que entranha este perigoso ofício de revolucionário moderno. Muitos morrerão vítimas dos seus erros, outros cairão no duro combate que se aproxima. Novos lutadores e novos dirigentes surgirão ao calor da luta revolucionária. O povo irá formando os seus combatentes e os seus condutores no quadro seletivo da guerra mesma, e os agentes yankees da repressão aumentarão. Hoje há assessores em todos os países onde a luta armada se mantém. O exército peruano realizou, ao parecer, uma exitosa razia contra os revolucionários desse país, também assessorado e treinado pelos yankees. Mas se os focos de guerra se levam com suficiente destreza política e militar, farão-se praticamente imbatíveis e exigirão novos envios dos yankees. No próprio Peru, com tenacidade e firmeza, novas figuras ainda não completamente conhecidas reorganizam a luta guerrilheira. A pouco e pouco, as armas obsoletas que abundam para a repressão de pequenos bandos armados irão se convertendo em armas modernas e os grupos de assessores em combatentes norte-americanos.
até que, num momento dado, se vejam na obriga de enviar quantidades crescentes de tropa regular para assegurar a relativa estabilidade de um poder cujo exército nacional títere se desintegra ante os combates das guerrilhas. É o caminho do Vietnã, é o caminho que devem seguir os povos. É o caminho que seguirá a América, com a característica especial de que os grupos em armas puderem formar algo assim como juntas de coordenação para fazer mais difícil a tarefa repressiva do imperialismo Yankee e facilitar a própria causa. A América, continente esquecido pelas últimas lutas políticas de libertação, que começa a fazer-se sentir através da tricontinental na voz da vanguarda dos seus povos, que é a Revolução Cubana, terá uma tarefa de muito maior relevo, a da criação do segundo ou terceiro Vietnã ou do segundo e terceiro Vietnã do mundo. Em definitivo, há que levar em conta que o imperialismo é um sistema mundial, última etapa do capitalismo, e há que batê-lo numa grande confrontação mundial. A finalidade estratégica desta luta deve ser a destruição do imperialismo. A participação que nos toca a nós, explorados e atrasados do mundo, é a de eliminar as bases de sustentação do imperialismo. Os nossos povos oprimidos, de onde extraem capitais, matérias-primas, técnicos e operários baratos e aonde exportam novos capitais e instrumentos de dominação, armas e toda a classe de artigos, sumindo-nos numa dependência absoluta. O elemento fundamental dessa finalidade estratégica será, portanto, a libertação real dos povos. Libertação que se produzirá através da luta armada, na maioria dos casos, e que terá na América, quase indefectivelmente, a propriedade de converter-se numa revolução socialista. Ao focar a destruição do imperialismo, a que identificar a sua cabeça, a que não é outra que os Estados Unidos de Norte-América. Devemos realizar uma tarefa de tipo geral que tenha como finalidade tática tirar ao inimigo do seu ambiente, obrigando-o a lutar em lugares onde os seus hábitos de vida batam com a realidade imperante. Não se deve desprezar ao adversário. O soldado norte-americano tem capacidade técnica e está respaldado por meios de tal magnitude que o fão temível. Falta-lhe essencialmente motivação ideológica, que tem em grau sumo os seus mais enconados rivais de hoje, os soldados vietnamitas. Só poderemos triunfar sobre esse exército na medida em que logremos minar a sua moral. E esta mina se impingindo-lhe derrotas e ocasionando-lhe sofrimentos repetidos. Mas este pequeno esquema de vitórias encerra dentro de si sacrifícios imensos dos povos, sacrifícios que devem exigir-se desde hoje, à luz do dia, e que porventura sejam menos dolorosos que os que deverão suportar se escapássemos constantemente do combate, para tratar de que outros sejam os que nos tirem as castanhas do lume. Claro que o último país em libertar-se, muito provavelmente fará sem luta armada, e os sofrimentos de uma guerra longa e tão cruel como a que fão os imperialistas, hão-se de poupar a esse povo. Mas talvez seja impossível eludir essa luta ou os seus efeitos, numa contenda de caráter mundial e se sofra igual ou mais ainda. Não podemos predizer o futuro, mas nunca devemos ceder à tentação claudicante de ser os abandeirados de um povo que anela a sua liberdade, mas renega da luta que esta implica e a aguarda como um naco de vitória. É absolutamente justo evitar todo sacrifício inútil. Por isso, é tão importante o esclarecimento das possibilidades efetivas que tem a América dependente de libertar-se em formas pacíficas. Para nós fica clara a solução deste interrogante. Poderá ser ou não o momento atual o indicado para iniciar a luta, mas não podemos fazer-nos nenhuma ilusão, nem temos direito a isso, de lograr a liberdade sem combater. E os combatentes não serão meras lutas nas ruas de pedras contra gases lacrimogêneos, nem de greves gerais pacíficas. Nem será a luta de um povo enfurecido que destrui em 2 ou 3 dias a estrutura repressiva das oligarquias governantes. Será uma luta longa, cruenta, que terá à sua frente nos refúgios guerrilheiros, nas cidades, nas casas dos combatentes onde a repressão irá na busca de vítimas fáceis, entre os seus familiares na população camponesa massacrada, ou nas aldeias e cidades destruídas pelo bombardeamento inimigo. Empurram-nos para essa luta, não há mais remédio que prepará-la e decidir-se a empreendê-la. Os começos não serão fáceis, serão somente difíceis. Toda a capacidade de repressão, toda a capacidade de brutalidade e demagogia das oligarquias porá-se ao serviço da sua causa. A nossa missão, na primeira hora, é sobreviver, depois actuará o exemplo perene da guerrilha, realizando a propaganda armada na acepção vietnamita da frase, quer dizer, a propaganda dos tiros, dos combates que se ganham ou perdem, mas se dão contra os inimigos. A grande ensinança da invencibilidade da guerrilha prendendo nas massas dos despossuídos. A galvanização do espírito nacional, a preparação para tarefas mais duras para resistir repressões mais violentas. O ódio como factor de luta,
o ódio intransigente ao inimigo, que impulsiona mais além das limitações naturais do ser humano e o converte numa efetiva, violenta, selectiva e fria máquina de matar. Os nossos soldados têm que ser assim. Um povo sem ódio não pode triunfar sobre um inimigo brutal. Há que levar a guerra até onde o inimigo a leve, a sua casa, aos seus lugares de diversão, fazê-la total. Há que impedir de ter um minuto de tranquilidade, um minuto de sossego fora dos seus quartéis e ainda dentro dos mesmos, atacá-lo onde quer que se encontrar, fazê-lo sentir uma fera acossada por cada lugar que transitar. Então a sua moral irá decaindo. Fará-se mais bestial ainda, mas notarão-se os signos do decaimento que assoma. E que se desenvolva um verdadeiro internacionalismo proletário, com exércitos proletários internacionais, de tal modo que morrer sob as ensenhas do Vietnã, da Venezuela, da Guatemala, do Laos, da Guiné, da Colômbia, da Bolívia, do Brasil, para citar só os cenários atuais da luta armada, seja igualmente glorioso e apetecível para um americano, um asiático, um africano e ainda um europeu. Cada pinga de sangue derramada num território sob cuja bandeira não se nasceu é a experiência que recolhe quem sobrevive para aplicá-la depois na luta pela libertação dos seus lugares de origem. E cada povo que se liberte é uma fase da batalha pela libertação do próprio povo que se ganhou. Está na hora de atemperar as nossas discrepâncias e pô-lo todo ao serviço da luta. Que agitam grandes controvérsias ao mundo que luta pela liberdade, sabemos-lo todos e não o podemos ocultar. Que adquiriram um caráter e uma agudeza tais que luz é altamente difícil, se não impossível, o diálogo e a conciliação, também o sabemos. Buscar métodos para iniciar um diálogo que os contendentes rejeitem é uma tarefa inútil. Mas o inimigo está lá, golpeia todos os dias e ameaça com novos golpes, e esses golpes unirão-nos hoje, manhã ou passado. Os que antes o captarem e se prepararem a essa união necessária terão o reconhecimento dos povos. Dadas as virulências e intransigências com que se defende cada causa, nós, os despossuídos, não podemos tomar partido por uma ou outra forma de manifestar as discrepâncias, ainda que coincidamos às vezes com algumas posturas de uma ou outra parte, ou em maior medida com as de uma parte que com as da outra. No momento da luta, a forma em que se fão visíveis as diferenças constituem uma fraqueza, mas no estado em que se acham, querer arranjá-las mediante palavras é uma ilusão. A história irá as apagando ou dando-lhes a sua verdadeira explicação. No nosso mundo de luta, todo o que seja discrepância em torno da tática, método de ação para a consecução de objetivos limitados, deve analisar-se com o respeito que merecem as apreciações alheias. Quanto ao grande objetivo estratégico, a destruição total do imperialismo por meio da luta, devemos ser intransigentes. Sintetizemos assim as nossas aspirações de vitória: destruição do imperialismo mediante a eliminação do seu baluarte mais forte, o domínio imperialista dos Estados Unidos de Norte-América. Tomar como função táctica a libertação gradual dos povos, um a um ou por grupos, levando o inimigo a uma luta difícil fora do seu terreno, liquidando-lhe as suas bases de sustentação, que são territórios dependentes. Isso significa uma guerra longa, e repetimos-lo mais uma vez, uma guerra cruel, que ninguém se engane quando a vai iniciar e que ninguém vacile em iniciá-la por temor aos resultados que possa trazer ao seu povo. É quase a única esperança de vitória. Não podemos eludir o chamado da hora. Ensina-no o Vietnã com a sua permanente lição de heroísmo, a sua trágica e cotidiana lição de luta e morte para atingir a vitória final. Lá os soldados do imperialismo topam a incomodidade de quem, acostumado ao nível de vida que goza a nação norte-americana, tem que enfrentar-se com a terra hostil, a insegurança de quem não pode mover-se sem sentir que pisa território inimigo, a morte aos que avançam mais alá dos seus redutos fortificados, a hostilidade permanente de toda a população. Tudo isso vai provocando a repercussão interior nos Estados Unidos. Vai fazendo surgir um fator atenuado polo imperialismo em pleno vigor, a luta de classes ainda dentro do seu próprio território. Como poderíamos olhar o futuro de luminoso e próximo, se 2, 3, muitos Vietnã florescessem na superfície do globo, com a sua quota de morte e as suas tragédias imensas, com o seu heroísmo cotidiano, os seus golpes repetidos ao imperialismo, com a obriga que entranha para este dispersar as suas forças, sob o embate do ódio crescente dos povos do mundo. E se todos fôssemos capazes de unir-nos, para que os nossos golpes fossem mais sólidos e certos, para que a ajuda de todo tipo aos povos em luta fosse ainda mais efetiva, que grande seria o futuro e que próximo. Se a nós, os que num pequeno ponto do mapa do mundo cumprimos o dever que preconizamos e pomos à disposição da luta este pouco que nos é permitido dar, as nossas vidas, o nosso sacrifício, toca-nos algum destes dias lançar o último suspiro sobre qualquer terra, já nossa, regada com o nosso sangue.
Saiba-se que medimos o alcance dos nossos actos e que não nos consideramos nada mais que elementos no grande exército do proletariado, mas sentimos-nos orgulhosos de ter aprendido da Revolução Cubana e do seu grande dirigente máximo a grande lição que emana da sua atitude nesta parte do mundo. Que importam os perigos e sacrifícios de um homem ou de um povo, quando está em jogo o destino da humanidade. Toda a nossa ação é um berro de guerra contra o imperialismo e um clamor pela unidade dos povos contra o grande inimigo do gênero humanos, os Estados Unidos de Norte-América. Em qualquer lugar que nos surpreenda a morte, bem-vinda seja, sempre que esse, o nosso berro de guerra, tenha chegado até um ouvido receptivo e outra mal se tenda para pegar nas nossas armas, e outros homens se aprestem a entoar os cantos lutuosos com rajadas de metralhadoras e novos berros de guerra e vitória.